Olá, muito boa noite, prezados alunos do NAF, prezados professores. Dentro do estudo do imposto de renda, hoje vamos apresentar o Carnê-Leão, teoria e prática, uma espécie de pagamento antecipado do imposto de renda da pessoa física e obrigatório. Me chamo Ana Cristina Iatarola e será um prazer poder compartilhar esse estudo com você. Os objetivos do nosso treinamento de hoje serão apresentar os principais conceitos e características do Carnê-Leão e apresentar o Carnê-Leão Web, ou seja, o sistema onde a gente faz esse Carnê-Leão. Vamos utilizar uma situação hipotética, né, para poder navegar nas fichas desse programa. Mas, afinal de contas, gente, o que é o Carnê-Leão? A lei brasileira, ela estabelece que toda pessoa, seja ela física ou jurídica, pague um imposto sobre a renda recebida. Os trabalhadores, pessoas físicas que não possuem vínculo empregatício, como é o caso dos autônomos, dos profissionais liberais, eles deverão fazer o recolhimento desse imposto através do Carnê-Leão. No caso de trabalhadores que prestam serviços à pessoa jurídica, o imposto ele fica retido todos os meses na fonte, diretamente pela empresa ou pelo tomador de serviço. Já as pessoas que recebem valores de outras pessoas físicas, né, ou rendimentos advindos do exterior, não têm essa retenção na fonte. Assim, elas são obrigadas a fazer o recolhimento mensal obrigatório da tributação sobre a própria renda. E isso é feito através do programa do Carnê-Leão. Então, gente, o Carnê-Leão é um imposto de renda que deve ser pago mensalmente, né, de forma obrigatória, pelas pessoas físicas residentes aqui no Brasil que recebem rendimentos de outra pessoa física ou do exterior. A regra é: se recebe de pessoas físicas ou do exterior sem imposto diretamente na fonte, ele deverá pagar o Carnê-Leão. Muito bem. E quem está obrigado ao recolhimento através do Carnê-Leão? De acordo com a nossa lei, a pessoa física residente no Brasil que receber rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributadas na fonte aqui no Brasil, tais como decorrentes de aluguel, decorrentes de trabalho não assalariados, né? Em síntese, trabalhos prestados sem vínculo empregatício. Quem mais? Os rendimentos ou quaisquer valores recebidos de fontes no exterior, tais como seja de trabalho assalariado ou não, seja de aluguéis, sejam de rendimentos, de lucros, né? Lembrando que, nesse caso, deve-se levar em conta aqueles acordos, aquelas convenções e tratados internacionais firmados entre o Brasil e o país de origem dos rendimentos. Mas normalmente, quando eu recebo do exterior, os rendimentos vêm em moeda estrangeira, né? Então, vamos imaginar que eu trabalho na Espanha e recebo em euro. Para efeito de converter, porque eu sou residente aqui no Brasil, para efeito de pagamento do Carnê-Leão, eu tenho que converter esse euro em real. E aí, a regra pela lei é que primeiro eu converto esse euro em dólar e depois eu converto do dólar, né, pelo preço de compra pelo Banco Central para a conversão em real aqui no Brasil. Ou seja, existem regras, né, para a gente fazer essa conversão, porque eu tenho que pagar em real e a minha fonte é em moeda estrangeira, então eu tenho que fazer essa conversão. Mas quem mais está obrigado, né, gente, a fazer o recolhimento obrigatório através do Carnê-Leão?
Aqueles rendimentos oriundos de emolumentos e custas dos serventuários da justiça, tais como o tabelião, o notário, né, os oficiais públicos. Então, por exemplo, um registro de imóvel, né? O seu notário ali, ele tem que fazer a questão do carnê-leão, porque ele está recebendo de outras pessoas físicas ou até de jurídicas que lhe paguem. Ele só vai estar desobrigado de fazer o carnê-leão se ele tiver rendimentos exclusivamente pagos pelos cofres públicos, remunerados pelo poder público. Fora isso, ele está obrigado ao carnê-leão. Que mais, gente, que está obrigado ao carnê-leão? Rendimentos de transporte de passageiros, né? A lei, ela traz uma regrinha no caso de transporte de passageiros. Tem que se tributar, no mínimo, 60% desse rendimento a título de rendimento tributável do imposto de renda. Então, por exemplo, o motorista de Uber, né? Ele está sujeito ao carnê-leão. E mais, gente? Aqueles rendimentos vindos de transporte de carga e de serviços prestados como trator, máquina de terraplanagem, colheitadora e assemelhados, né? Nesse caso, a legislação fala que tem que se tributar no mínimo 10% desse rendimento bruto. Mas eles estão sujeitos ao carnê-leão. Então, gente, as importâncias, por exemplo, pagas de pensão alimentícia, antes elas eram rendimentos recebidos de pessoa física, estavam sujeitas ao carnê-leão. Com força da decisão do Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade, ele classificou esses rendimentos agora como isentos. Então, quem recebe pensão alimentícia não mais está sujeito à apuração do imposto de renda pelo carnê-leão e nem na tributação lá, né, no caso do imposto de renda da pessoa física via declaração de ajuste anual. Vamos aqui, gente, para alguns exemplos, né, de pessoas obrigadas ao carnê-leão. Aquelas que trabalham sem vínculo empregatício, profissionais liberais, né, contador, médico, dentista, arquiteto, advogado, psicólogo, fisioterapeuta. Então, ou seja, todos esses que prestam serviços para outras pessoas físicas, né, e que não estão sujeitas à retenção na fonte. Os rendimentos de aluguéis, sejam eles de locação ou sublocação, seja de bens móveis ou imóveis. O produtor rural é interessante, né? Porque ele tem uma legislação própria lá de apuração do imposto de renda da atividade rural. Mas os seus rendimentos estão sujeitos à apuração do carnê-leão. Prestação de serviços de representante comercial autônomo. Então, nesse caso, ele também fica sujeito à apuração do carnê-leão. Os leiloeiros, notários, tabeliães, motorista de Uber, taxista. Então, ou seja, são uma série de pessoas que podem vir a estar obrigados à apuração do imposto de renda da pessoa física através do carnê-leão. Muito bem. E quem está isento, gente, à apuração do carnê-leão? Vamos lembrar que o carnê-leão é um aplicativo para se apurar o imposto sobre a renda das pessoas físicas de recolhimento mensal e obrigatório. Assim, gente, se utiliza a tabela mensal de cálculo do imposto de renda. E de acordo com essa tabela, todas as pessoas que tiveram rendimento mensal inferior a R$ 1.903,98 estão isentos do imposto de renda. Se está isento do imposto de renda, vai estar isento também de apuração desse imposto, né, pelo carnê-leão. Gente, onde a gente vai fazer essa apuração do carnê-leão? A partir do ano de 2021, a apuração do carnê-leão passou a ser realizado em ambiente web, ou seja, virou um sistema, né, feito diretamente pela internet lá dentro do portal do ECAC, sem a necessidade de se baixar um programa.
Então, a gente entra no site da Receita Federal, vamos acessar o portal do ECAC, né, através lá do nosso login, e aí a gente tem a opção de ir lá no meu imposto de renda ou clicar na abinha de declarações, acessar o Carnê-Leão. Então, um exemplo, né? Estamos aqui dentro do portal do ECAC, a gente vai entrar na abinha de declarações e demonstrativos. Assim que a gente abre essa aba, que clica ali, né? Abre as opções embaixo, a gente vem aqui na parte de declarações de imposto de renda sobre a pessoa física, lá tem a opção acessar o Carnê-Leão. A gente também, gente, pode, através da opção do meu imposto de renda, a gente pode clicar, né? Deixa eu puxar para cá um pouquinho, deixa eu pegar aqui, ó. A gente tem aqui, ó, na opção do meu imposto de renda, clicando aqui, a gente também vai conseguir chegar nessa opção de acessar o Carnê-Leão. Temos ainda as opções dentro do meu imposto de renda, a gente tem o acessar o Carnê-Leão, ou pelo aplicativo, né? Feito aí através desses smartphones, tablets e tudo. Lá também a gente tem, dentro do meu imposto de renda, a opção no cantinho de acessar o Carnê-Leão. Muito bem. Onde, gente, que a gente vai fazer o Carnê-Leão? No caso de declarações a partir de 2021, a gente viu que é pelo portal do ECAC. Mas se a gente estiver fazendo uma declaração para uma pessoa que está atrasada, né? A gente vai fazer apuração atrasada. Se for anterior a 2021, a gente tem que baixar o programa correspondente ao respectivo ano. Esses programas estão disponíveis lá no site da Receita Federal, né? Vamos baixar, instalar o programa e preencher essa apuração. Depois de preenchido, eu recupero essas informações para dentro da declaração do imposto de renda da pessoa física anual e faço a apuração. Gente, todos os dados apurados no programa, eles são armazenados e poderão ser transferidos para a declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física. Então, para esse ano, né, nós estamos fazendo a declaração do exercício 2023, ano base 2022. Então, na hora que a gente estiver fazendo a nossa declaração, tem a opção da gente recuperar todos esses dados. Lembrando que esse ano, pela pré-preenchida, ele já recupera automaticamente todas essas informações que a gente fez lá no Carnê-Leão, dentro do portal do ECAC, são transferidos para essa declaração de ajuste. Muito bem. Assim como a apuração anual, na apuração mensal, a lei autoriza algumas deduções. Vamos a elas. Primeiro, a pessoa que paga uma pensão alimentícia, seja ela determinada judicialmente ou feito através de escritura pública no cartório, ela tem o direito de abater mensalmente esse valor pago a título de pensão, né? Seja ela, inclusive, para alimentos provisionais, mas tem que ser determinado judicialmente ou através, no cartório lá, através de uma escritura pública. Então, é uma despesa dedutível. A outra despesa, gente, são os dependentes, né? Então, para esse ano calendário de 2022, é permitido deduzir R$ 189,59 por dependente. Então, lá dos rendimentos que eu tenho, eu posso abater esse valor de acordo com a quantidade de dependentes do imposto de renda que eu tenho, né? Que vão constar na minha declaração. Outra coisa que eu posso deduzir são as contribuições para a previdência que a gente paga, né? Essa previdência social pública, né? Obrigatória. Então, quando o ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde que destinado para o seu próprio benefício, ele pode abater essas contribuições. Além dessa, gente, nós temos aí as despesas
despesas escrituradas no livro caixa, né? O livro caixa é onde a gente relaciona mensalmente as nossas receitas e despesas relativas à prestação de serviços sem vínculo empregatício. Quem apura pelo Carnê-Leão já tem um livro caixa embutido dentro dele, um facilitador, né? Então, você vai usar ali no livro caixa, vamos dizer assim, do Carnê-Leão, ali daqui a pouquinho a gente vai ver o programa, né? Ali tem a questão do plano de contas, tem tudo, quais são as despesas dedutíveis, as não dedutíveis. Então, ali você já vai fazendo essa escrituração, né? Diferente das outras deduções que a gente falou anteriormente, que são deduções pontuais, aqui é uma apuração. Eu apuro as deduções através de uma escrituração, onde eu vou informar todas essas despesas. E o programa do Carnê-Leão, né, quando você informa todas essas movimentações financeiras que aconteceram naquele mês, o próprio programa, que já tem esse livro caixa embutido, será usado para as deduções, né? As deduções na hora de se apurar esse Carnê-Leão. E o programa do imposto de renda, quando for fazer a declaração anual, já puxa, né, tudo isso lá para dentro. Então, aqui algumas dicas, ó. As despesas relacionadas em livro caixa podem ser deduzidas dos rendimentos de trabalho não assalariado, os valores, né, recebidos pelos notários, leiloeiros, né, servidores de registro e tudo mais. O livro caixa, ele não pode ser utilizado para rendimentos de aluguel e de transporte. Então, é uma dedução permitida apenas para quem recebe trabalho não assalariado, né? Os rendimentos dos serviços notários e de registros e leiloeiros. Muito bem. Podem ser deduzidos os pagamentos escriturados no livro caixa relativos a remuneração de terceiros com vínculo empregatícios e os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu seja uma contadora, né? E eu contrato lá um funcionário que vai trabalhar ali no meu escritório de contabilidade. Esse encargo trabalhista e previdenciário que eu tenho em relação a esse empregado, eu posso deduzir no meu livro caixa, né? Os emolumentos pagos a terceiros, despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora. Então, por exemplo, eu tenho um escritório alugado, eu tenho que pagar o aluguel. É uma despesa necessária para eu obter os meus rendimentos oriundos lá desse consultório, desse escritório. Então, isso eu posso deduzir, né? A dedução das despesas relacionadas no livro caixa estão limitadas ao valor recebido naquele mês, né? No caso dessas despesas, elas serem superiores aos rendimentos recebidos da pessoa física, né, de jurídico ou do exterior naquele mês, o excesso ele pode ser somado às despesas do mês seguinte, até dezembro. Esse excesso é calculado automaticamente pelo programa do imposto de renda. No caso de existência de excesso de despesa em dezembro, esse valor ele não pode ser utilizado no ano seguinte. Muito bem. Como então que eu calculo o Carnê-Leão? Bem, para cálculo do imposto, gente, o programa ele aplica uma tabela progressiva mensal. A gente falou disso antes, né, do respectivo ano calendário, que se refere à nossa apuração. Sobre esse total de rendimento recebido no mês, né, que a pessoa recebeu de outra pessoa física ou do exterior, eu posso abater aquelas deduções que a gente viu que são dedutíveis lá, né, na apuração do Carnê-Leão, que são livro caixa, dependentes, previdência oficial, pensão alimentícia. E com isso, eu chego no que a gente chama de base de cálculo do imposto, né? E essa base de cálculo eu jogo na tabelinha mensal. Ah, mas eu preciso de fazer todo esse cálculo? Não. O próprio programa, né,
faz esse cálculo para você. Você vai inserindo as informações e o programa calcula de acordo, né, com o que a lei determina, de acordo com a nossa tabela de alíquotas, né? Ele já considera as deduções que são permitidas e você informa os rendimentos tributáveis. Muito bem, o programa calcula. E o próprio programa, gente, emite a guia para esse pagamento, né? Ela é emitida de forma online, lá pelo portal do ECAC. Então, após o preenchimento do Carnê-Leão, de forma online, você vai lá dentro do programa e emite essa guia para pagamento com o valor devido. Essa guia é o próprio documento de arrecadação de receitas federais, que a gente chama de DARF. Qual que é o prazo, gente? A data para se fazer esse pagamento? A legislação fala o seguinte, olha, recebi esse mês, eu tenho até o último dia do mês seguinte para efeito de pagamento desse imposto. Então, se a gente for fazer a apuração agora em março, eu tenho até o final de abril para efeito de pagamento desse imposto. Muito bem. E se eu pagar fora do prazo? Bem, todo pagamento de tributo fora do prazo está sujeito a acréscimos legais, né? Então, vai se pagar uma multa de mora e os juros equivalentes à taxa Selic. Essa multa de mora, né, pelo atraso, ela é calculada em 0,33% por dia de atraso, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do tributo, mais limitado até a 20%. Muito bem. Eu não paguei dentro do prazo, agora eu vou ter que fazer o cálculo na mão desses acréscimos legais? Não. Você entra no sistema, ele é online, eu clico ali na impressão da guia, ela já sai calculada para mim com os acréscimos legais devidos. Então, o programa emite a guia para pagamento, né, a guia dentro do prazo, e também emite aquela que estiver em atraso com os devidos encargos legais. Muito bem, gente. O que acontece se eu não realizar o pagamento mensal obrigatório do Carnê-Leão? Gente, nós falamos no início. O Carnê-Leão, ele é obrigatório, não é facultativo. Se eu me enquadro naquelas condições de obrigatoriedade, eu tenho que pagar o Carnê-Leão. Se eu não pago, gente, eu estou sujeito a uma multa punitiva, né? Então, ou seja, a Receita Federal vai verificar que você não cumpriu a sua obrigação tributária de forma correta. A lei te obrigava ao pagamento mensal. Você não fez essa apuração. Você não recolheu o tributo devido. Nesse caso, né, de acordo com a lei, o contribuinte pode estar sujeito ao lançamento de uma multa de 50% sobre o imposto devido por não cumprimento da obrigação tributária, né? Então, está sujeito a ser multado. Gente, a multa ela vai ser devida ainda que a pessoa, na declaração do imposto de renda anual, na declaração de ajuste, ela não apurar imposto a pagar. Muito bem. Agora, gente, nós vamos para a parte prática, né? Vamos navegar pelo sistema, vamos conhecer o layout, todas as funcionalidades, vamos desse sistema disponível lá dentro do portal do portal do ECAC, e, é claro, vamos fazer juntos, né, alguns exemplos de preenchimento que a gente vai desde o início do preenchimento até a geração da guia para pagamento do imposto devido. Então, vamos lá. Nós falamos que esse sistema ele está disponível dentro do portal do ECAC. Então, eu preciso de fazer um acesso a esse portal do ECAC. O portal do ECAC hoje, ele pode ser acessado pelo código de acesso, que está com os dias contados, né? Provavelmente isso aqui tende a acabar, e pelo acesso pela conta do gov.br, nível prata ou ouro. Acessado o portal do ECAC, nós já falamos antes, nós vamos entrar na abinha de declarações e demonstrativos e acessar o Carnê-Leão. Pronto, agora a gente já está
dentro do programa. E para isso a gente precisa agora, né, de configurar esse programa. Muito bem. Primeira coisa que vamos fazer é escolher de que ano que nós estamos fazendo a apuração. Aqui no nosso exemplo, nós vamos usar agora o mês de março. Então, vamos usar o ano de 2023. Vamos, então, para efeito de preenchimento das configurações. A primeira pergunta, gente, é em relação ao trabalhador autônomo. Que tipo de rendimento que eu vou ter? É de trabalhador autônomo? A gente vai responder sim ou não. Aqui no nosso exemplo, nós vamos responder que sim. A próxima pergunta, lembra que a gente falou que são para rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior. Então, a próxima pergunta é se os rendimentos, né, ou os pagamentos são lá do exterior. A gente vai responder sim ou não. No nosso exemplo, nós colocamos que não. A outra configuração, gente, é a respeito da autorização para importação de dados do Carnê-Leão. E aí a gente tem que informar o CPF se a gente autorizar um terceiro, né, a recuperar esses nossos dados do Carnê-Leão para dentro da própria declaração dele. Gente, isso aqui é opcional, né? Não é obrigatório preenchimento. Quando é que isso é utilizado? Por exemplo, um pai que tem um filho como dependente em sua declaração do imposto de renda, e esse filho, por exemplo, recebe aluguéis. E aí ele está sujeito à apuração do Carnê-Leão. Então, nesse caso, gente, se ele vai configurar na declaração do pai como dependente, é interessante aqui ele informar o CPF do pai, para que o pai, na hora que for fazer a sua declaração de imposto de renda, ele já recupere essas informações do Carnê-Leão do filho. Então, lembre-se, aqui é opcional e só serve para essa situação. Muito bem. Depois disso, a outra questão de configuração tem a ver com que tipo de texto que a gente vai usar, longo ou curto, né? Então, a gente vai selecionar isso. Essa opção, gente, ela é da preferência de cada um, né? A gente pode selecionar que vai escrever um texto longo ou um texto curto. Então, a gente seleciona e depois disso, lembra-se, gente, nós estamos preenchendo um sistema. Então, a gente tem que ir salvando as informações, porque se eu retorno sem salvar, essas informações elas são perdidas. Muito bem, já configurei a primeira parte. Na hora que eu clico em salvar, né, reparem que mais fichazinhas são abertas aqui do nosso lado esquerdo, né? Muito bem. E ele cai direto na identificação, né? Quem é o declarante? Quem é que está apurando esse Carnê-Leão? Então, a gente deve preencher todos os campos básicos, né? O NIT, o PIS, o PASEP, o número de dependentes, o telefone, o endereço profissional e tudo mais. Então, a gente tem que preencher a identificação desse declarante. Muito bem. Feito isso, agora a gente vai para o campo de ocupação. No campo de obrigação, gente, esse campo aqui, ele é de preenchimento obrigatório. Eu vou informar qual é a minha ocupação principal. Na declaração de imposto de renda da pessoa física anual, a gente também não informa isso? Aqui também eu vou informar, né? Então, a gente vai entrar aqui nas ocupações, né? E a gente começa a digitar. Vamos imaginar aqui no nosso exemplo que vai ser um psicólogo. Então, a hora que eu começo a digitar a ocupação de psicólogo, reparem, né, que ele já puxa na lista dessas ocupações que estão aqui no sistema, né, as duas possíveis. Aí, no nosso exemplo, nós vamos selecionar a questão de psicólogo. Muito bem. Feito isso, eu tenho que marcar se essa minha atividade ela é a principal e tenho que informar também o registro profissional dessa atividade, né? O título principal ao lado do campo profissional, gente, são de informações, né? O registro profissional é obrigatório e tudo mais. Você vai informar de acordo com a atividade que você escolheu.
O sistema, gente, ele não deixa você salvar a identificação como um todo sem que você indique qual é a sua atividade principal. Se você só tem uma, você marque que essa é a principal, né? Se você tiver mais de uma, você pega e clique em adicionar. E aí vai aparecer para você informar qual é a sua outra atividade. No nosso exemplo aqui, nós vamos considerar, né, uma atividade só. Depois disso, o que temos que fazer? Salvar as informações que a gente fez. Muito bem. Salvando essas informações, gente, repare que o sistema te joga direto na ficha de demonstrativo de apuração anual, né? E percebe que outras fichas também foram habilitadas e já é possível navegar em cada uma daquelas fichas, rendimento, pagamento, plano de contas e tudo mais. Muito bem. Aqui também, como a gente escolheu lá, né, a gente colocou a nossa atividade, vem uma mensagem, um alerta, né? Um alerta em que sentido? Avisando que tudo que a gente preencher aqui vai ser utilizado na sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, gente, qualquer divergência de informações podem gerar pendências para a gente ou para terceiros. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que eu sou psicólogo, então eu vou ter rendimentos da área de atendimento de psicologia. Essa despesa que a pessoa que me pagou, ela pode usar como uma despesa médica. Então, tem que fazer as informações certinhas para que a declaração desse terceiro não caia em malha, né? A gente presta informações de forma correta. Então, clique aí em ciente, né? E aí, nós vamos agora para a questão mesmo da apuração. Então, a gente cai direto nessa tela de resumo de demonstrativos, né? E aí a gente vai clicar em rendimentos, que é isso que a gente vai informar agora, né? Quais foram os rendimentos que eu tive? Para nossa situação, a gente vai imaginar o seguinte cenário. Somos um psicólogo, temos 2 filhos, então 2 dependentes, a gente exerce a nossa atividade num consultório alugado, então a gente vai ter essa despesa. E além dessa atividade psicólogo, eu também tenho um imóvel que eu alugo para terceiros lá em outra cidade. Então, eu vou ter rendimentos também de aluguel. Essa vai ser a nossa situação hipotética. Então, vamos para a fichinha de rendimentos. Vamos preencher todos os fatos ocorridos na vida desse psicólogo ao longo desse mês de março. Então, na ficha de rendimentos, vamos clicar naquele mais rendimentos para incluir os dados do rendimento. Muito bem. Agora, gente, me abriu a tela, a ficha de rendimentos. E aí eu tenho que, primeiramente, escolher que tipo de rendimento que eu vou informar. Se é de trabalho não assalariado ou se são outros rendimentos, que no nosso exemplo vai ser aluguel depois. Então, primeiramente, vamos fazer, né, de trabalho não assalariado. Muito bem. Feito isso, gente, se eu cliquei em trabalho não assalariado, eu tenho que escolher a ocupação, né? E informar também a data de recebimento desse imposto. Então, no nosso exemplo aqui, a gente escolheu como psicólogo, né? A ocupação, quando configurada lá na identificação, né, como atividade principal, ela já aparece aqui de cara, tá, gente? Sem a gente precisar de ter que selecionar. Mas se tivesse mais de uma atividade, a gente teria que selecionar, né? E a gente preenche também a data, né? Que a gente recebeu esse rendimento. Muito bem. Como eu disse antes, isso tudo é hipotético, tá, gente? Então, eu preenchi a data aqui de 17 de março. Agora, a gente tem que preencher se esse rendimento que você recebeu foi de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Então, a gente tem que fazer essa seleção. No nosso caso, nós marcamos que foi de uma pessoa física, né? Quando a gente seleciona a pessoa física, repara que abrem outros campos para a gente informar. Então, eu tenho que informar quem me pagou esse rendimento, qual é o CPF dessa pessoa, né? E também se essa pessoa que me pagou é o titular beneficiário desse atendimento.
Então, eu informo o CPF, né? E informo se ele é o beneficiário. Se ele não for, gente, se o beneficiário não seja a própria pessoa que pagou o rendimento, não vou marcar nada de X aqui e vou informar o número do CPF de quem é o beneficiário do serviço. Se eu não tiver esse CPF, eu clico que eu não possuo CPF. Muito bem. No nosso exemplo aqui, a própria pessoa que pagou é o beneficiário, então a gente marcou o xizinho. Muito bem. Depois disso, gente, eu tenho que informar o histórico, onde a gente faz uma breve descrição do serviço que foi prestado, né, referente àquele rendimento que eu tive. No nosso caso aqui, eu vou colocar que foram consultas, né, recebidas durante o mês, honorários e tudo mais. Agora eu tenho que preencher o valor. Qual foi o valor que eu recebi desse rendimento? Ah, no nosso exemplo aqui, R$ 3.000. Muito bem. Preenchida a ficha, o que eu preciso de fazer? Ah, eu preciso de incluir esse rendimento para que ele possa ser salvo. Eu clico ali, né? E aí o próprio sistema me dá uma mensagem que o rendimento foi incluído com sucesso. E se eu quero incluir um novo, ou se eu quero retornar. No nosso caso aqui, estão lembrados que na nossa situação hipotética, esse nosso psicólogo, ele também recebia rendimentos de aluguéis. Então, eu vou clicar em incluir novo, né? Vai me abrir novamente a fichinha de rendimentos. E agora eu vou selecionar outros rendimentos, que o aluguel está em outros, né? Escolho a natureza jurídica, no nosso caso é aluguel, e a data que eu recebi esse rendimento. Muito bem. Mais uma vez, ele me pergunta quem é que me pagou esse rendimento. E aí eu informo o CPF. Lembrando que aqui o CPF não é obrigatório, tá, gente? E informo também o histórico, né? Eu faço uma pequena descrição lá desse rendimento, informo o valor que eu recebi de aluguel. Se tiver alguma exclusão ou alguma dedução, eu informo ali, por exemplo, vamos imaginar que esse aluguel esteja numa imobiliária e eles me cobram corretagem, eu abato ali da dedução. Muito bem, e chego no valor líquido. Depois de feito isso, eu tenho que incluir o rendimento para salvar essa informação. Muito bem, já informamos os rendimentos, vamos agora para a fichinha, né, gente, de pagamentos. Olha aqui, ó, vamos na ficha de pagamentos, quando eu clico ali, né, essa ficha de pagamentos, ela me abre essa telinha, e aí, gente, eu vou selecionar mais pagamentos para efeito de fazer a inclusão. Muito bem. Dentro da ficha de pagamento, gente, agora eu vou selecionar a natureza desse pagamento, dessa despesa que eu tive, né? Então, eu posso deduzir, lembra que a gente falou? Eu posso deduzir pensão alimentícia, eu posso deduzir o meu livro caixa, né, a previdência e tudo mais. Muito bem. Essas despesas aqui, gente, elas vão aparecer para a gente de acordo com o plano de contas que tem dentro do Carnê-Leão. Muito bem, aí a gente vai selecionar, né, gente, essa natureza, verificar qual tipo de dedução a gente vai pôr. Poderia ser o aluguel, que é da nossa situação hipotética, poderia ser o IPTU, a conta de luz, de água, né, a secretária que a gente tenha. Então, a gente rola essa barrinha de rolagem aqui do lado e seleciona qual é a despesa, né? Lembrando que é tudo em conformidade com o plano de contas. Depois disso, né, gente, nós vamos informar a data que a gente recebeu esse rendimento. Vamos fazer um histórico, né, um pequeno histórico dessa despesa e vamos informar o valor dessa despesa. Feito isso, clicamos em incluir pagamento, né, para salvar essa nossa informação. Aí, o próprio sistema nos dá a mensagem de que o pagamento informado, né, está correto. Se tiver um novo pagamento, eu clico em incluir novo. Se não tiver, eu clico em retornar.
Muito bem. Retornando, ele me dá uma ficha resumo, né, gente, do que eu incluí lá de despesa. Se eu tivesse incluído 10 aqui, ele ia me mostrar os 10, né? Então, a gente tem todas essas informações. O que nos interessa agora? Vamos para a ficha do demonstrativo mensal, porque eu já informei meus rendimentos, já informei as despesas, né? Agora vamos para a apuração do imposto. Então, eu clico aqui na fichinha de demonstrativo. Lembrem que aquele demonstrativo que abriu lá atrás estava tudo zerado? Agora, gente, ele já me aparece com todas as informações, né, que eu fiz durante um mês, para efeito de pagamento desse imposto, né, que é mensal e obrigatório. Então, aqui, ó, os rendimentos que eu tive como psicólogo estão aqui, né? Os rendimentos que eu tive de aluguel estão aqui, ó, né? Aí me dá o total de rendimento. Aqui ele me abate a despesa com dependente aqui, ó. Lembra que a gente informou que tinha 2 dependentes? Eu podia bater R$ 189. Então aqui, ó. Ele me faz aqui já essa informação. A minha despesa do livro caixa, né? E aí eu chego no que a gente chama de aqui, olha, gente, na apuração da base de cálculo, total de rendimentos menos as despesas, né, gente? E aí a gente vai ter essa questão de apuração do imposto. O próprio sistema faz. E ele faz isso para a gente, ele me dá essa informação dentro desse demonstrativo anual, ou eu posso ter a informação mensal. Aqui, ó, eu cliquei em mensal, ele me mostra, né, gente, a apuração do mês de março. Muito bem, aqui, ó, quanto que me gerou de imposto a pagar, quais foram os meus rendimentos, quais foram as minhas deduções. E aqui, gente, nessa impressorinha, né, eu consigo imprimir a guia de pagamento, né, para efeito de pagar o meu carnê-leão. Muito bem. No demonstrativo anual, voltando aqui, ó, nós também temos a impressorinha. Então, eu tenho a opção de imprimir tanto pelo mensal quanto pelo anual. Eu clicando aqui nessa impressorinha, gente, o sistema ele vai me dar a guia para pagamento, né? Então, sai o documento de arrecadação de receitas federais lá com a data. Lembra que a gente está fazendo a apuração de março? Nós falamos que o vencimento é até o último dia do mês seguinte. Então, ó, olha só que bacana. Aqui, ó, ele já sai a data com o vencimento do último dia do mês seguinte. E essa guia aqui de pagamento, gente, ela pode ser paga pelo código de barras ou pelo Pix, né? Utilizando o QR Code que vai também aqui nessa guia. Muito bem, gente. Nós chegamos ao fim. O nosso carnê-leão está pronto, né? E isso deve ser feito todos os meses, conforme os rendimentos e despesas realizadas. Após ter apurado todo ano, esse demonstrativo ele pode ser importado para a declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física. Espero que tenham gostado, né? E até o nosso próximo encontro.